O controle externo da administração pública feito pelo Poder Legislativo acontece de duas maneiras. Ele pode acontecer através de uma fiscalização contábil, através de uma fiscalização financeira, que especificamente é um controle, né, de caráter econômico-financeiro, tá? Que envolve questões contábeis, que envolve questões de finanças da própria administração pública. A doutrina, de maneira majoritária, entende que esse controle financeiro que é feito pelo Poder Legislativo da Administração Pública, ele é instrumentalizado pelo TCU, é instrumentalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, o controle externo realizado pelo Poder Legislativo, no que diz respeito ao controle financeiro, tá? Ele é feito através e com auxílio do Tribunal de Contas da União. Tá? E aí eu só queria falar, em que pese o Tribunal de Contas da União não fazer parte ou não integrar o Poder Legislativo, tá? Esse controle externo, especificamente, tá, gente? Econômico, contábil, financeiro, ele é feito pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União. Beleza? Com o Tribunal de Contas da União podendo realizar esse controle e anulando atos, né, que estejam contra a legalidade econômico-financeira. O outro tipo de controle externo que o Poder Legislativo pode fazer, e aí já é um controle que incide realmente sobre atos administrativos. E o fundamento disso está lá no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, que fala que o Congresso, tá, Nacional, ele pode sustar atos normativos expedidos, tá, pelo Presidente da República, pelo Poder Executivo, que exorbitem o seu poder regulamentar ou exorbitem os limites da delegação. Então, esse controle legislativo da administração pública, ou esse controle legislativo desses atos administrativos, acontecem via Congresso Nacional e acontecem em algumas situações. Acontecem justamente quando o Poder Executivo, quando o Presidente da República, ele se excede, ele se exorbita no seu poder regulamentar. A gente sabe que o poder regulamentar é o poder que o Presidente da República, o chefe do Poder Executivo, tem de expedir regulamentos, mais especificamente decretos, né, explicando, regulamentando matérias já previstas em lei. Quando esses decretos, quando esses regulamentos, eles exorbitam, ou seja, eles ultrapassam o poder regulamentar do chefe do executivo, ou ultrapassam os limites da delegação, tá, ao chefe do Poder Executivo, nesse caso o Congresso Nacional, ele pode sustar, ele pode filtrar e parar com esses atos normativos. Ou seja, quando o chefe do Poder Executivo, ele expede decretos, expede regulamentos de matérias que ultrapassam os limites legais, por exemplo, um decreto, e a gente sabe que de maneira geral, né, os decretos executivos, eles devem se restringir ao que é já disciplinado em lei. Eles não podem, né, ultrapassar matéria já disciplinada em lei. Se o chefe do Poder Executivo edita um decreto, edita um regulamento com matéria que foge daquilo que é previsto em lei, o Congresso Nacional ele pode sustar esse ato normativo, porque o decreto ele simplesmente ele tem um condão de regulamentar a lei. O decreto ele não pode inovar na ordem jurídica, criando uma situação não prevista em lei, beleza? Então, o Congresso Nacional pode sustar esses atos normativos que exorbitem o poder regulamentar. Já outro controle externo que pode ser realizado da administração pública é o controle realizado pelo Poder Judiciário. E isso é bastante interessante. O judiciário ele pode controlar a administração pública e ele pode controlar os atos expedidos pela administração pública. Mas percebam algo que a gente já falou anteriormente quando a gente falou de anulação e revogação. O judiciário, ele só exerce o controle sobre a administração pública no que diz respeito à legalidade e à moralidade. O poder judiciário, ele só exerce o controle sobre a administração pública e sobre os atos administrativos quando esses atos administrativos envolvem questão de legalidade ou ilegalidade ou quando envolvam questão de moralidade. Percebam,
Poder Judiciário, ele só tem o condão, ele só tem a possibilidade de anular atos administrativos. O Poder Judiciário, ele só pode controlar a administração pública, ele só pode exercer um controle sobre um ato administrativo quando esse ato administrativo ele passa a ser ilegal. Quando um ato administrativo ele fere a sua legalidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um concurso público, 60 vagas, beleza? A gente sabe que quem passa dentro das vagas, obrigatoriamente, tem que ser chamado, tem um direito público subjetivo à nomeação. Vamos supor que uma pessoa tenha passado em 10º lugar no concurso, ou seja, dentro das vagas, um concurso de 60 vagas, e não tenha sido chamado. Em contrapartida, tenha sido chamado o 61º, 2º, 3º, 4º, 5º. Percebam, a nomeação para um concurso público é um ato administrativo. O Poder Judiciário não tem o condão de decidir quem que vai ou não ser nomeado, porque está nas regras do edital, é questão interna, conveniência e oportunidade. Agora, quando uma nomeação é feita de maneira ilegal, quando são nomeados candidatos fora das vagas, preterindo um candidato que passou dentro das vagas, nesse caso a nomeação é ilegal, ou uma nomeação que é feita por uma autoridade incompetente. Nesse caso, a nomeação ela é ilegal. Ou, vamos colocar aqui um teste de aptidão física, um TAF, em que não são respeitadas as regras, por exemplo, do edital. Nesse caso, o judiciário ele pode analisar o que? A ilegalidade daquele ato administrativo. Pode analisar a ilegalidade daquela nomeação. Pode analisar a ilegalidade que aconteceu naquele teste de aptidão física, naquele TAF. E, percebendo ou não que houve ilegalidade, o que o judiciário pode fazer? Pode anular aquele ato administrativo. Então, perceba, o Poder Judiciário, gente, ele nunca pode revogar um ato administrativo. O Poder Judiciário ele não analisa mérito administrativo, ele não entra na chamada conveniência e oportunidade do ato administrativo, porque isso só interessa a administração pública. Agora, o Judiciário ele pode controlar, ele pode analisar um ato administrativo e mais, pode anular um ato administrativo. Quando? Quando esse ato administrativo apresentar ilegalidade ou arbitrariedade ou imoralidade. E aí eu queria só finalizar o seguinte. Existem dois sistemas quanto ao controle que o Poder Judiciário exerce sobre a administração pública. Existe um sistema francês, que é o do contencioso administrativo, em que órgãos administrativos analisariam todas as questões. E existe o sistema inglês, ou sistema da jurisdição única. O Brasil adota o sistema inglês, ou sistema da jurisdição única. O Brasil, e no Brasil é adotado o sistema inglês, ou sistema da jurisdição única. Fundamento no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que significa esse sistema inglês ou da jurisdição única? Que o Poder Judiciário é ele que pode analisar toda e qualquer situação que envolva lesão ou ameaça a direito de maneira definitiva. Ou seja, ainda que haja um ato administrativo, esse ato administrativo ele pode ser levado ao judiciário, e é o judiciário que vai dar a palavra final sobre a questão da legalidade ou não daquele ato administrativo. Ou seja, não se pode afastar do Poder Judiciário a apreciação de legalidade. Ou seja, o sistema da jurisdição única, o sistema inglês, consagra que o Poder Judiciário tem competência para analisar e apreciar atos administrativos, e é ele que tem competência para decidir de maneira definitiva sobre eles, especificamente no que diz respeito à legalidade, beleza? Então é isso aí, gente. Fica com Deus, Deus abençoe.